Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunidos estamos mais uma vez, assim nós nos alegramos porque por estando juntos podemos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, e por isso agradecemos a vida que nos concedeste e pedimos, Senhor, que nesta noite seja sempre conosco, cerra a nossa língua de toda maldade, nosso ouvido não dê também importância a tantas maldades que são por aí espalhadas gratuitamente, e que sejamos sempre honestos, generosos, humildes. Todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a vossa presença. E assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. Boa noite, Cleusa Oliveira, Roberto Mestre, Eliseu Gasparino, Alzira Crepaldi, boa noite, Carlos Santana, que também já apareceu aí, deixando boa noite a todos vocês. Com alegria, nós estamos nos reunindo mais uma vez, agora nesta segunda-feira, iniciando a segunda quinzena do mês de março, pelo menos para nós. Aqui, já dia 17, mês de março também está caminhando. Então, eu e Célia aqui estamos, damos boa noite a todos vocês, assim sejam todos muito bem-vindos, uma alegria. Claro, mais uma vez nós podemos estar juntos para o Evangelho, juntos para a Joana de Ângeles, claro, junto para o nosso próprio aprendizado, isso que é muito importante. Então, nosso abraço ainda aí para a Sandra Oliveira Vinto também, que é aqui conosco, né? Alzira, um grande abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E claro, como sempre, esperamos que seja tudo maravilhosamente bem com vocês, família, trabalho, enfim, as coisas do dia a dia. E aí, amigos, hoje nós vamos ver no nosso Evangelho, o Evangelho que nós estamos estudando juntos, vendo juntos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos ver mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Porque tantos não aceitam, enfim, é algo que nós vamos ver aqui dentro daquilo que o Evangelho coloca para nós como um mistério, né? O mistério das inteligências, muitas vezes, não serem tocadas por aquilo que a doutrina traz, por as próprias verdades que o Evangelho traz para todos nós. Essa é uma realidade, então, né? Então, nosso abraço aqui ainda, vamos lá, abraçando o Adriano Santos, na paz, né, Adriano? Desprezadíssimo, querido Barros Maurício, também conosco. E depois, nós vamos ver Joana de Ângeles, que vai nos falar sobre inexoravelmente. Com certeza, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala logo a seguir. Mas iniciando aqui nosso Evangelho de hoje, vamos ver mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Pois é, vamos ver o que nos diz então o Evangelho,
Iniciando, tem então o texto de São Mateus, do capítulo 11, onde ele vai trazer para nós as primeiras palavras do Mestre sobre o assunto. Capítulo 11, versículo 25, então, é onde está aqui colocado o texto. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelados aos simples e aos pequenos. Pois é, São Mateus, no capítulo 11, nos fala sobre isso. E o Evangelho nos explica, não é? Passou estranho, né? Não chegaram ao conhecimento dos sábios, dos prudentes, mas revelaram os mais simples. E aqui nós, então, vemos o que diz o Evangelho sobre isso. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos mais pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam. Porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio. Por isso Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela-os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante deles. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os Espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não àqueles que se creem mais do que eles. Deus dir-se-á: não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, eu poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, para que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De
que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. E como o médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. É o que o Evangelho nos fala. Em última análise, o que nos fala o Evangelho? Ele nos fala sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a soberba, sobre a presunção, sobre a arrogância, sobre se achar superior aos outros, que sabem mais, sou mais ilustrado, tenho mais sabedoria. Não é? E essa ilustração toda, essa sabedoria toda, não serve para reconhecer a Deus como ser supremo da criação. Até porque muitos desses, a grande maioria, são versados nas coisas da terra, as coisas que podem tocar, as coisas que podem sentir, as coisas que podem transformar, as coisas que podem criar com essas transformações, enfim, que podem manipular à vontade, segundo o conhecimento de cada um, aquilo que ele consegue tocar, aquilo que ele consegue ver. São os incrédulos que existem por aí. E muitas vezes não são incrédulos por si mesmos, por eles duvidarem conscientemente, mas muitas vezes porque são induzidos a se tornarem incrédulos. Muitos desses incrédulos por natureza, vamos assim dizer, têm um papel de convencimento, têm uma palavra, ou sabem a quem se dirigir, como se dirigir, por que se dirigir, e apresentam um momento adequado para chegar e ali tentar colocar o seu ponto de vista e querer ali provar por A mais B, por tudo aquilo que é visível, por tudo que ele toca, aquilo que sente cheiro, aquilo que tem gosto, aquilo que se ouve, que é mais importante conhecermos as coisas da terra, porque aqui estamos, mas não estamos pela eternidade. Todos nós temos o nosso próprio tempo. E as maravilhas de Deus estão aí para nós observarmos, para nós tirarmos nossas conclusões. Essa que é a grande realidade. E o universo está aí, mas basta olhar para o céu e ver essa quantidade extraordinária de sóis, que são as estrelas, que chegam seu brilho até nós, porque elas são incandescentes como o nosso Sol, e isso nós estamos vendo. Existem estrelas e sóis que, se colocados aqui, no lugar do nosso Sol, ele engoliria nosso Sol, engoliria Mercúrio, engoliria Vênus, engoliria Terra, engoliria Marte, iria para Urano. Tal a sua grandiosidade. Então nós que vemos, nós não vemos absolutamente nada. Os nossos amigos que estudam o universo, né, eles conhecem as estrelas. E aquelas famosas Três Marias, todo mundo conhece, vê, que vai começar a aparecer, vai abrir maio, junho, julho, tem essa época das Três Marias aparecerem. Elas estão numa constelação perto, relativamente perto da nossa. E perto delas existe um Sol imensamente maior do que esse nosso, e ele está morrendo. Ele está para explodir e virar uma supernova, virar um buraco negro, depende das condições. E quando isso acontecer, nós vamos ver um brilho no Sol que vai durar semanas e semanas, assim, maior até do que a Lua que nós temos no céu. Só que eles estarão a 600 anos, isso tudo estará a 600 anos-luz daqui. Ou seja, a luz que aquela estrela gera demora 600 anos do nosso tempo para chegar até aqui. Então ela pode até já ter explodido e nós estamos vendo a sua luz ainda. É a grandeza. Então muitos se deixam fascinar por aquilo que podem ver, sentir, tocar, mas se esquecem daquilo que está dentro do coração e que nos relaciona uns com os outros. Essa é a nossa grande realidade. Mas como esquecem que
É o amor que une os elementos da família, elementos tão diferentes uns dos outros. Todas as nossas famílias, sabemos, são diferentes uns dos outros. Os gêmeos são diferentes, têm o corpo igual, sua similaridade, mas são espíritos diferentes, têm personalidades diferentes. Então, quando Jesus ali diz, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, então, para esses, muitas vezes, entre aspas, sábios, prudentes, que são versados e têm a sua verdade como coisa absoluta, nada muda a opinião deles, e se não acreditam em Deus, o que adianta falar para eles? O que adianta se derramar e ficar insistindo? É como diz o Evangelho, vai chegar o tempo em que se sentirão tocados. E aí verão quanto tempo perderam, porque não cuidaram de si, não cuidaram do seu espírito, não cuidaram do seu aperfeiçoamento. Não cuidaram, sim, dos seus resgates necessários tanto. Por isso cristãos são muitas vezes tão insensíveis às coisas entre as pessoas. São mais versados em si mesmos, são orgulhosos, são vaidosos, são arrogantes, são presunçosos. E não precisa ser sábio. É preciso, muitas vezes, apenas dar guarida e achar que eles são maravilhosos, tudo que eles falam são verdades, e aí a gente se deixa envolver e acaba sendo como eles. E acabamos ficando donos da verdade, e acabamos sendo arrogantes, presunçosos, orgulhosos, como eles. Então, as maravilhas de Deus estão aí para todos nós, para mim, para a Célia, para você, aí, para a Bárbara, Santa Amélia, Santa Branca, Carlos Eduardo Aragão, para a Ivana Santa Rosa, enfim, para todos nós que estamos juntos nesse momento. E que se estamos juntos é porque nós acreditamos, sim, nas palavras que Cristo nos trouxe, da nossa responsabilidade com nossa vida, procurando fazer o nosso melhor, mas também com aqueles que estão conosco. Que todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós, ninguém aqui é absolutamente sozinho. Ou basta a si mesmo. Toninho, Cacilda, nós precisamos uns dos outros para que possam nos auxiliar nas nossas dificuldades e para que nós os auxiliemos nas suas dificuldades. É pela caridade, pelo amor, pela atenção, é pelo zelo, é pelo carinho. É pela caridade, pela prece, pela solidariedade, fraternidade, paciência, tolerância, indulgência, perdão, amor, tantas coisas que nos relacionamos uns com os outros. Quando descobrimos que os outros precisam de nós tanto quanto nós muitas vezes precisamos deles, embora nós neguemos para nós que muitas vezes precisamos, nós estaremos, sim, cada vez mais entendendo aquilo que nosso Pai quer para nós. Sempre nosso melhor. E que Ele nos abençoe, nos auxilie, nos fortaleça, porque eu também já falei bastante no assunto, Então, uma linda noite para vocês, sejam bem-vindos a esses que eu já citei, alguns até já passaram por aqui, mas o importante é nós estarmos juntos. E é isso, então, que o Evangelho nos fala hoje, sobre entendermos a importância de Deus em nossas vidas e por que nós estamos aqui. Se todos nós sabemos que vamos morrer daqui a pouco, esse daqui a pouco pode ser anos, décadas, maneira de falar, tá? Nem eu quero ir daqui a pouco também, que esse pouco seja um pouquinho grande, Aproveitar esses momentos para trabalhar um pouco mais, para podermos estar juntos e ir descobrindo as coisas importantes para o nosso dia a dia e com relação, claro, à nossa espiritualidade, evolução e progresso. Sem amor não há evolução, não há progresso algum. É isso, amigos. Então vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala no capítulo 32 do livro Episódios Diários, sob o título Inexoravelmente. Uma aguinha, uma terapia, do nosso próprio corpo, bem trabalhar nesse calor que anda fazendo. Joana de Ângeles então nos fala o seguinte: inexoravelmente. É da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadado à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertá-lo,
Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal, é intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação, seguirás adiante, conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo coisas afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais. E esparze bondade, embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdices esse momento recorrendo a queixas, lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. E é aqui que Joana fala, nesse pouco tempinho, essa coisinha miudinha, né, de poucas palavras, mas lições são importantes para todos nós. Como que nós estamos vivendo? O que é importante para todos nós? E ela fala, quando erra, repete até acertar. Prejudicou? Vai ter que reparar. Trabalho é pessoal, intransferível. É ela que está falando e falou já tantas vezes. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação. É lei, ação e reação. O que fazemos, o que emitimos, o que geramos tem uma resposta do mundo, do ambiente, da espiritualidade, dos fluidos, das vibrações, para cada um de nós. É por isso que, como vimos no Evangelho, aqueles que não acreditam absolutamente em Deus, são versados sobre a terra, tantas e tantas vezes sucumbem às suas próprias dificuldades. Por quê? Porque na hora da dificuldade maior, a quem recorrer? Apenas as coisas que ele acredita, que são as coisas materiais. E o que dificulta imensamente esse pensamento que é consolador, que a doutrina, que a palavra de Jesus nos traz, que sim, ação e reação. Aquilo que de bom fazemos, de bom retorna. Aquilo de ruim, complicado que fazemos, também retorna do mesmo jeito e exige de nós a reparação. É lei do universo, é lei de Deus. Mais especificamente para nós, espíritos encarnados, como para também os nossos irmãos desencarnados, que estão sempre perto de nós, não é? Sejam irmãos de boa índole, sejam irmãos que muitas vezes vêm aqui só para tirar suas vantagens, ou brincar conosco, enfim, a natureza de cada um. Então, a caminhada é nossa. É isso que diz Joana de Ângeles. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Passamos ontem, no dia de ontem. Fizemos e hoje chega a cobrança. Da mesma forma que oraciones reencontrarás mais tarde. Não desperdice esse momento recorrendo a queixas e lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. É difícil trabalhar a dor, trabalhar a desesperança, trabalhar a desilusão, com tudo aquilo que nos acontece. Às vezes acontece, a gente fica mesmo lamentando, mas por que comigo? E nós sabemos, sim, dentro de cada um de nós, por que esse comigo? Ou como diz Milton Nascimento, naquela música, o Sentinela, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que nos cabe na nossa existência aqui neste mundo. É aquilo que semeamos, é aquilo que vamos colher. Demore um pouco mais ou venha mais rapidamente.
Mas se nós sabemos na nossa consciência encarnada que nós semeamos coisas erradas e vamos colher problemas, vamos procurar sanear essas coisas erradas antes que esses problemas nos cheguem em um volume difícil de suportar. Tarefa para cada um de nós, né? Que Deus nos abençoe. É como a Célia lembra, né, da música da peça Morte e Vida Severina. Essa música era cantada com a Nana Caymmi, né? A Sentinela, né? Uma música belíssima do Milton Nascimento. Tá? Podem consultar, pega aí no YouTube, Sentinela Milton Nascimento. E ele fala com razão, é a parte que nos cabe nesse latifúndio chamado Terra. Vamos lá, amigos, né? Olha aqui aniversariantes de hoje, claro que temos, olha o Milton José de Oliveira, hoje trabalhamos juntos, né, Milton? Um grande abraço, meu amigo. Luiz Guilherme Raposo, Alessandro Lemos, Claudinei Espada, também trabalhamos juntos. Olha, já é dia, né, de rever os amigos. Elizabeth Castro, Eros Liscunha, Olga Toyoko, nossa querida Olga, que é no Paz e Amor, um grande abraço, um grande da Célia para você. Pessoa maravilhosa, simpática, um amor de pessoa. Beijo para você, Olga. Também aniversariando amanhã, a Francine Kaminski Andrade, Pedro Bueno Coelho, Giva Lopes, Shaolin Oliveira, Simone Ferreira Mastrange. Amigos queridos, para todos vocês, que nós aqui citamos, mas também para aniversariantes particulares de cada um de vocês, né? Familiares, amigos, um abraço de todos nós, nossa vibração positiva, amorosa, mandando boas energias para que a vida de vocês transcorra assim, num bom ambiente, numa boa vibração, iluminada pela luz de nosso Mestre Jesus. Mas não nos esqueçamos, crianças, semeou, tem que colher, então vamos semear sementes boas para a colheita vem. Demora um pouquinho, demora muito, não nos iludamos, ela vem. Então que a colheita de vocês seja sempre muito boa. Grande abraço para vocês, para a Judélia Lima, para a Sônia Martins, também chegando aí, né? Então um grande abraço para todos vocês. E também eu mando um abraço para o Mívio Cacilda, ele que está lá se recuperando da cirurgia. Estamos aqui orando, né? Todos nós juntos, vibrando positivamente pela recuperação dele e pela recuperação de todos esses amigos que nós temos aqui também os nomes. Que também chegou a hora, né, da nossa prece que antecede a nossa despedida, o encerramento desse nosso encontro, né, tão bacana, gostoso hoje, quando que falamos dos mistérios aos sábios e prudentes, que são tão sábios na terra, mas absolutamente inocentes com relação às coisas espirituais. E também os sonoriantes, falando para nós tomar nossos cuidadinhos nossos na nossa caminhada. Então, vamos sim orar, vocês já vão mentalizando, todos aqueles que querem, né, levar seus nomes até nosso Pai, mandar sua vibração positiva, amorosa, e aquela história, ação e reação, o que mandamos, recebemos. Vamos orar então pelo Antônio Carlos André Gueto, Carlos Alvarenga Fazioli, Bárbara Cometa, Ana Clara Varicalo, Maria Aparecida Braga, Gabriel Smilli, Maria Helena Santana Santos, Tercília Antonella, Rubiana Viana Barato, Maria Antônia Pereira de Ávila, Marcondes, Antônio Donizete Neves, Ademiro, Matheus Ferra, pela Sônia, pelo Gustavo, que se recupere, né, Sônia? Aline Priscila de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Belmontes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanille Colúcio, Juliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa Cresce, Cid de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças, Barbosa Pires, Adriano Anabela Basso, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros. Para todos vocês, nossa vibração amorosa, positiva, levando seus nomes até nosso Pai e pedindo fortalecimento e as bênçãos para todos. Então, amigos, vamos ao nosso momento de prece, um momento em que nós todos que aqui estamos reunidos, vamos nos reunir mais profundamente, vamos nos reunir mais intimamente em nossa vibração amorosa, fazendo uma força, né, fluídica, única, poderosa, levando nossos sentimentos, levando nossos corações, abrindo nossos corações, deixando que o amor flua e que chegue até nosso Pai para que retorne em bênçãos, em luz, em fortalecimento, para todos os nossos irmãos, para todos nós, que somos todos nós carentes, somos todos nós nessa estrada complicada que se chama vida encarnada, mas que também a vida espiritual ela é complicada. Por isso também oramos para aqueles que já se foram, sejam nossos familiares, amigos ou simplesmente
irmãos pela criação em nosso Pai e também irmãos em nosso Mestre Jesus. Vamos lá então, orar um pouquinho? Vamos lá. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, querido Mestre Jesus, abrindo o nosso coração, sim, louvando sempre, sempre a vós, Pai, pela vida que nos concedeste, a vós, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E juntos, felizes por este momento abençoado, levamos a vós, Pai, também nossos pedidos, nossas preces, nossas súplicas, pedindo sempre suas bênçãos a todos os aniversariantes felizes desses dias, a qual incluímos aqui a Elaine Peroni, também aqui no nosso condomínio. Pai, abençoa pais e mães que trazem seus filhos ao mundo, abençoando a estes. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que sim, agora no plano espiritual, porque já nos deixaram. Abençoa tantos irmãos que também estão nos deixando nesse dia, retornando ao plano espiritual. E Pai, a todos estes que aqui demos os nomes, a todos estes que aqui mentalizamos, pedimos a força, pedimos suas bênçãos, porque sim, conheces a necessidade de cada um. Então, fortalece para que continuemos juntos na caminhada, procurando o nosso progresso moral e espiritual. Assim, abençoa todas as nossas famílias, nossos familiares, porque grandes são nossos compromissos entre todos nós, desta encarnação, mas também de tantas outras pelas quais passamos. Abençoa, Pai, nossos irmãos, seus filhos dispersos pelo mundo, tantos em sofrimentos, e sofrimento causado por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa vaidade, por nossa ganância, por nosso orgulho, por nossa falta de piedade e amor. Auxilia-nos, Pai, em nossos sentimentos. Auxilia nossos dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho e da vaidade tão comuns, abençoando todos os seus filhos neste mundo à procura do trabalho, abençoando aqueles que têm trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, abençoando nossas casas de oração de todos os credos, onde seus filhos vão para vos louvar, vos agradecer tantas bênçãos, tantas oportunidades dadas a todos nós. Por isso ainda vos pedimos, na esperança de cada um de nós, nas crianças, nesses que estão vindo ao mundo, nossos jovens e adolescentes, para que cresçam e se definam, baseados no amor, baseados no perdão, na tolerância e coragem, tantos e tantos bons sentimentos necessários, e que juntos, Pai, procuremos consertar, arrumar esse mundo, esse planeta que já tanto mergulhamos em dificuldades. Auxilia-nos. E assim, levamos a vós esta prece, com nosso coração, nosso amor, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai, e todos os aflitos desse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual.
e perdoa-nos, meu Senhor, nossos erros, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da Tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade e se faça a vontade do Teu amor. Que assim seja, amado Pai, e humildemente nos pedimos que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita seja sempre conosco reunidos neste momento, nossos familiares, amigos e com todos os Seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que Sua luz universal, Seus bálsamos de luz, Suas flores celestiais, inundem nosso corpo físico, equilibrando, estabilizando nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizados sejamos, sim, fontes de luz para onde formos, harmonizando nossos lares e o coração de tantos e tantos irmãos que encontrarmos em nosso caminho. Abençoa, Pai, nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e todos nossos irmãos que caminham na estrada do erro, da dificuldade. Tragam-nos, Pai, fortaleçam e tragam para a luz o caminho do bem. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós para sempre. Que assim seja, amado Pai, por Sua graça, agora e sempre. E amigos queridos, olha aí também conosco, Andreita Maria Alves, nosso abraço, a Toninha Pericinoto, também conosco, a todos vocês que estão conosco, a todos vocês que depois deram uma passadinha, uma olhadinha, uma espiada, sempre, sempre muito bom estarmos juntos e agradeço, eu e Célia, a participação de todos vocês aqui conosco, né, nesse momento tão bacana onde nós falamos do Evangelho, Joana de Ângeles, mas acima de tudo aos nossos corações e a nossa inteligência para que abracemos essa nobre causa do amor, do perdão, tantos sentimentos bons. Queridos amigos, eu e Célia aqui agradecemos a vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço coração a coração, desejando uma linda noite, dias maravilhosos aí pela frente, ótima terça, quarta-feira, que a gente volta então a se encontrar com as bênçãos, a permissão de saúde, todas elas concedidas pelo nosso Pai Celestial e trazidas até nós e abraçados por nosso querido Mestre Jesus. Linda noite para todos vocês, uma semana maravilhosa, de muita paz, muita luz. Abram seus corações às necessidades daqueles que estão convosco e também humildade para solicitar e pedir ajuda de qualquer forma, sobre o que for, àqueles que estão conosco, porque tantos e tantos querem praticar a caridade e às vezes nós dificultamos, não é? Grande abraço, amigos, fiquem todos maravilhosamente bem, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, claro, agora e sempre. Linda noite, até quarta-feira. Tchau.